Paz do Senhor, queridos, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao canal No Alvo. E eu já desafio você nesse momento, se você aí gosta do Pastor Cláudio, tem assistido as pregações, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a levar a palavra a ainda mais pessoas. E mais um desafio para você é comentar aí embaixo o que já tem mudado na sua vida a partir do momento que você começou a assistir as pregações do Pastor Cláudio. Isso é importante porque muitas outras pessoas também vão ser tocadas pelo teu testemunho. Vamos agora pro vídeo, então não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve, isso ajuda o canal. Deus abençoe, bora pro vídeo. Profissional extraordinária, mas mais do que tudo, Senhor, que seja uma serva tua e jamais se desvie dos teus caminhos. Sofia, nós te apresentamos nesta noite e te consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aqui ao certificado. Pode aplaudir. Isso aí. Segura esse pé. Glória a Deus, meus parabéns. Isto. Bom, nós também temos o hábito de cear, ok? Então eu queria que o pessoal da ceia já está preparado aí? Ainda não? Então vamos fazer a ceia logo depois da mensagem. Gente, 2022 para nós é o ano das surpresas. Você vai ver isso no final. E o propósito de falar surpresa, eu confesso que quando eu tive que lidar com essa palavra, não sabia direito como eu iria aplicá-la no contexto do ano. Mas depois, eu comecei a entender com algumas experiências que nós vamos viver certamente este ano de 2022, talvez mais do que vivemos em todos os outros, no que diz respeito a resultados. Deus vai nos surpreender e, o mais importante, as pessoas vão se surpreender com a mudança que vai acontecer na nossa vida. Você tem que chegar em casa e seu marido olhar para você e falar: quem é você? Quem está aí? Seu filho tem que olhar e diz: caramba, esse é meu pai, é minha mãe. Seu patrão tem que olhar para você e diz: cara, o que aconteceu? Você está me surpreendendo. Eu queria que você pegasse isso e colocasse no seu coração um ano de surpresas, porque às vezes queremos apenas que nós sejamos surpreendidos pelo que Deus vai fazer. Mas eu queria que você tivesse um entendimento de que a sua vida, ela está querendo que você também a surpreenda, que você faça por ela coisas que nunca fez, para que você possa provar coisas que nunca provou. Eu quero só fazer uma reflexão com vocês, porque o nosso tempo não é tão grande assim, e eu queria falar sobre 7 coisas, rapidinho, que não podem faltar na sua vida em 2022. Eu entendo que se essas 7 coisas forem aplicadas na sua vida nesse ano que vai vir, porque não há resultado novo sem mudança de posicionamento. É meio filosófico, mas diz que a vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só você mudar o que você está gritando. Se você muda o que você faz, inevitavelmente, é só uma questão de tempo até mudar o que você recebe. É que às vezes nós temos um procedimento ruim. Ao longo de um tempo grande, e quando vamos consertar, queremos que isso se desfaça em uma semana, em um mês. Às vezes um casamento que você estragou pelo mau comportamento de 30 anos, hoje você se converte e espera que tudo que você fez de inadequado seja apagado com apenas uma decisão. Não é assim que funciona. A vida não é desse jeito. Se você não gosta do que está colhendo,
O que você colhe hoje é resultado do que você plantou ontem. Na maioria das vezes, a nível de regra. Existem exceções, mas a nível de regra, a vida te devolve o que você manda para ela. É quase como um bumerangue, voltando na sua direção. Então, se você esse ano se posicionar dessa forma, eu eu tenho certeza de que o que você vai receber vai ser bem diferente do que você recebeu até hoje. A primeira coisa que não pode faltar na sua vida é leitura bíblica. Josué capítulo 1, verso 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está nela escrito. Presta atenção, o texto bíblico está dizendo: não aparte da tua boca o livro desta lei. É verdade, mas além de ler a Bíblia, depois ela diz: e medita naquilo que você leu. Depois que você leu, avalie aquilo que você leu, transporte para dentro de você. E o terceiro ponto: tenha cuidado de colocar em prática tudo aquilo que está escrito e que você meditou. Conhecer a Bíblia por si só não muda a vida de ninguém. O texto diz: leia, medite e aplique, porque o restante do versículo 8 é extraordinário para o futuro de quem lê, medita e aplica, porque diz assim o futuro: então, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Quando é que o teu caminho prospera? Quando é que a tua vida começa a se tornar uma vida, prudente, de prudência, onde decisões, nunca são tomadas em períodos festivos de muita alegria, em períodos de dor e de muita tristeza. Quando é que o equilíbrio chega, que a prosperidade chega para você? Quando você tem na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu estou ouvindo, a Bíblia foi escrita por homens. É óbvio que foi escrita por homens. Ela nunca disse outra coisa. Qual outro ser vivo na face da terra que tu conhece que escreve? Então não tem jeito, quem escreveu foi um homem. Ah, ele não pode ter cometido erro. Não, de princípio não pode. Ah, mas ele não é falho. Ele é falho, mas quem determinou que a Bíblia foi escrito foi Deus, e Deus não depende de homem. Você pode achar muitas vezes, ambientes contraditórios bíblicos, isso você pode encontrar. Um texto bíblico diz que tinha um cego, e o outro texto bíblico, narrando o mesmo texto, diz que tinha 2 cegos. E aí você pergunta: pastor, tinha um cego ou tinha 2 cegos? É lógico que tinha 2 cegos. Mas por que um diz que tinha um cego só? Porque um optou por falar daquele cujo qual era mais conhecido. Então, a Bíblia tem que fazer parte do seu cotidiano de leitura. Eu não vou perguntar quem lê, mas eu vou falar para você: você quer mudar a sua vida? Leia a Bíblia. É comprovado que quem lê a Bíblia, é comprovado com pesquisa, tem menos problema com pornografia, tem menos problema com fofoca, tem menos, dá para se livrar de muita coisa. Só, pastor, mas eu não entendo nada. Você já viu gente que lê botando o dedo para Deus falar com ela? Senhor, preciso de uma direção. O senhor fala comigo agora? Abre e põe o dedo. Não tem problema nenhum.
desde que não seja nada sério. Porque não é assim que lê a Bíblia. Tem uma história do camarada que foi fazer isso, não sei se você conhece, abriu a Bíblia e botou o dedo. Aí estava escrito assim, e saindo ele foi enforcar-se. Aí ele achou que tinha uma intromissão na comunicação divina com ele. Ele resolveu tentar de novo. Abriu a Bíblia, fechou, abriu e botou. O que é que caiu? No texto que dizia assim, vai tu e faz o mesmo. Aí resolveu parar de ler. A Bíblia tem que estar na sua mente, no seu coração. Ela te ensina a ser marido, esposa, filho. Não pode faltar, não pode faltar. Não. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para ler muito. Lê uns 2 ou 3 versículos só. Todo dia, se você lê 2, 3, todo dia, vai ser bom demais, porque todo dia você pega e lê. Posso fazer uma pergunta aqui, séria, sem mentira, porque mentira leva os outros para o inferno? Quem aqui lê a Bíblia todo dia? Levanta a mão. Pois é. 95% não lê. Quem lê pelo menos uma vez por semana? Sangue de Jesus tem poder. Meu Jesus. O garotinho via aquela Bíblia aberta no Salmo 91, lembra? Na casa da pessoa, um muleto, a Bíblia aberta. E ele era muito pequenininho. Ele perguntava para o pai dele, pai, esse livro que fica aí aberto é de quem? Aí o pai dele, para não saber explicar, porque ele era muito novinho, falou assim, esse livro é de Deus. Aí o menino falou, nossa, legal. Passou 1 mês e pouco, o garoto perguntou de novo para o pai, aquele livro é de quem? Falou, aquele livro é de Deus. Passou mais um tempinho, o garotinho perguntou, aquele livro é de quem? O pai falou, aquele livro é de Deus. Aí o garotinho falou, então devolve para ele, porque aqui ninguém lê mesmo. Então você sabia que você deve ler a Bíblia dentro da sua casa? Porque isso, pastor, atrai demais da conta. Você lê a palavra do Senhor na sua casa. É importante lermos a Bíblia. Você quer saber? Eu perguntei quem lia todo dia. Umas 10 pessoas levantou a mão. Eu perguntei quem lia uma vez por semana, levantou umas 15. Quem lê uma vez por mês, assim, lá uma vez ou outra, assim, no mês. Quem nunca lê? E você que não levantou a mão para nada. Porque você não lê uma vez por dia, você não lê nada. Quem aqui é cego? Você pensa que ler a Bíblia é fácil? Não, há uma pressão espiritual. Pois se ela traz bênção para a sua vida, inevitavelmente alguém vai fazer força para que você não leia. Não leia. Certo? Então, se você quer que a sua vida mude em 2022, leia a Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém. Segunda coisa, se você quer que sua vida ande, tenha bons conselhos. Provérbios 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Pastor, mas como é que eu vou pedir conselho? Você tem que pedir bons, não é pedir conselho. Tem gente que parece que é desabafo. Entra na fila do banco e começa a pedir conselho. Bom, né? Fila grande. Nossa, ela está aqui há muito tempo, mora onde? Nossa, menina, estou numa luta. Marido está indo embora de casa. Meu filho, menino, não sei o que eu faço. Eu falo sempre isso. Se você for pedir conselho para aplicar dinheiro, você não pede qualquer um. Que tipo de pessoa está te aconselhando? Só cabeça de bagre? Zé Ruela? Aí você vai para onde?
tu tem que ter bons conselheiros. Pega essas pessoas mais idosas. E não tem um só não, tem que ter um montão para você comparar um com o outro. Tu tem que ter bons conselheiros. Gente que tem uma qualidade de vida boa, porque tem gente que é bom para ensinar para o outro, mas não sabe nada para aplicar na vida dele. Você vai pedir conselho sobre casamento. Quem que você pede? A uma pessoa que divorciou ou uma que é casada há 50 anos? Depende. Depende do que tu quer ouvir. Porque se tu quiser ouvir, larga essa praga, você vai em quem já desfez de uma praga. Menino, minha mulher é ruim demais. Sério, meu, mulher é tudo assim mesmo, tudo doida. Por isso que eu larguei a minha. Largou a sua? Larguei. Como é que tá? Muito melhor. Aí você fala, então eu vou largar também. Agora, se você quiser continuar casado, aí você vai nessas pessoas que pegou perpétua. Aí você tem 50 anos de casado. Caraca, maluco. Não enfrentou o problema? Não enfrentei, mas venci tudo. Eu, essa mulher aí e Jesus. Pois é. Você pega conselho com quem? É bom conselheiro. Tenha bons conselheiros. Gente que pode te dar bons conselhos. Seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área emocional, seja no casamento, na criação de filhos. Se você não tem bons conselheiros, a Bíblia diz, não havendo sábios conselhos, por quê? Porque ninguém nasce sabendo tudo. O ser humano é um dos seres mais, deixa eu colocar a palavra débil, débil quando nasce, para se tornar possivelmente o mais sábio quando morre. Por que tudo isso? Porque ele é capaz de aprender. E é importante que eu e você tenhamos, eu por muito tempo na minha vida, muito tempo, certo? Eu acabei não tendo resultados positivos, porque eu não tinha quem me desse direção. Hoje eu posso dizer para você, que se eu precisar de um conselho para um investimento financeiro, eu sei com quem eu vou falar. Hoje, por exemplo, se eu me envolver, às vezes eu posto alguma coisa. Esses dias eu acordei de manhã com uma mulher insana, dizendo que eu estava fazendo apologia à pedofilia, que eu tinha postado um vídeo dizendo que eu era a favor da pedofilia. Eu podia ter respondido ela na hora, mas eu não respondi. Eu liguei para alguém que tem muito mais habilidade com rede social do que eu, que está acostumado a resolver problemas e que enfrenta diversas vezes e diz, cara, aconteceu isso comigo. O que eu faço? Primeira pergunta que ele me fez. Entra na rede social da pessoa e descubra quantos seguidores essa pessoa tem. Porque se ela fala com pouca gente, às vezes não vale a pena nem você mexer com isso. Segundo, se ela está falando verdade, você só vai conseguir resolver se falar a verdade. Procure o ambiente que ela usou para te acusar e veja o que você disse naquela ocasião. E foi isso que eu fiz. Se eu tivesse respondido de outra forma, talvez eu teria me perdido. Se quando nós temos bons conselhos, a Bíblia diz que com bons conselhos, nós vamos andar em segurança, porque muitas vezes vamos nos utilizar da experiência de outras pessoas. Se você não tem bons conselheiros, querido, talvez você vive o que vive porque você anda com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de pessoas. Está na hora de você mudar. Se você não quiser mudar, não tem como mudar a sua vida. E aí, o terceiro, não apenas bons conselhos, porque tem gente que me aconselha, mas eu não posso andar com elas, porque pessoas moram em outro estado, são pessoas com nível de agenda e com uma realidade, muitas vezes, totalmente diferente da minha.
Eu tentei uma vez andar com esse tipo de gente. Chamei minha mulher para jantar. Fomos jantar no restaurante, comer um negócio de tal de fundi. Sabe o que é? Um negocinho que nós mergulha no coisa assim. Come quase nada. Fui no desgrama de um troço aquele, chamei minha mulher com esse pessoal que me aconselhava. E eu achei que dava para andar com eles. Aí fui pagar a conta. Deu R$3.500. Agora no restaurante. Eu olhei para minha mulher. Ainda bem que foi eu que te convidei ela. Eu olhei aquilo. Falei, mas o que eu... Olhei para dentro de mim, do meu estômago. Para ver o que eu tinha comido. Hoje que eu comi o devorador. Deve ter sido. E aí então eu olhei e naquele dia eu descobri que aquelas pessoas estavam aptas para me dar conselho, porque eram pessoas sábias demais e que viviam uma realidade financeira extraordinária, cuja qual eu ainda não tinha condição de viver. Então eu descobri que eles só podiam me aconselhar. Falei, nunca mais. Falei com a minha mulher, nunca mais, nunca mais. Eu fiquei com vontade de chegar no banheiro e do hotel, enfiar o dedo e botar para fora. Falar, toma, miserável. Então deixa eu falar uma coisa. Você tem que andar em boas companhias. Lembra do Salmo 1 que eu preguei esses dias? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Tu tem que ter boas companhias. E onde é que elas estão? Espalhadas por aí, o dia inteiro e todo dia, tentando entrar na sua vida. Todo dia o diabo está mandando gente para entrar na sua vida. E todo dia Deus está mandando gente para entrar na sua vida. Todo santo dia. Tem filho das trevas e filho da luz. Pastor, ninguém é filho das trevas. A Bíblia diz que é. A Bíblia diz que Satanás tem filho. Se a Bíblia diz que Satanás tem filho, é porque ele tem filho. E onde é que estão? Às vezes na igreja. Tentando virar filho de Deus. Pastor, que palavra pesada. Não estou falando sério. Aí você entra para a igreja achando que na igreja todo mundo já é filho de Deus. Tem gente que não é sobrinho. Você está entendendo? Sobrinho. Entrou na igreja. Então, por favor, na igreja também tem uns troços ruins. Tem uns irmãos na igreja que se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. Pastor Cláudio, o que o senhor acha de eu levar fulano para o inferno? Se eu fosse você, não levava. Deixa para Deus que é mais poderoso. Tem gente ruim na igreja, sim ou não? Tem gente ruim no seu bairro, sim ou não? Tem gente ruim na sua empresa, sim ou não? Tem gente ruim em todo. E a sua responsabilidade discernir quem é para a sua vida e quem não é. E é assim que funciona. Então como é que a sua vida vai mudar se os conselhos, as pessoas que te influenciam, não mudam? Como é que vai mudar se princípios bíblicos de vitória, que a Bíblia diz que tornarão você próspero, não fazem parte do seu dia a dia? E se suas companhias não são boas? Quarta coisa, tenha propósito. O que você quer fazer em 2022? Qual é o seu propósito para 2000? Viva um tempo de cada vez. Tem coisas que tem que ser de curto prazo, tem coisas que tem que ser de médio prazo e tem coisas que são de longo prazo. Então vamos lá, beleza, 2022, o que eu tenho para fazer de curto prazo? Bom, de curto prazo eu tenho que trocar meu carro porque está ruim demais da conta. Beleza, então tá certo, eu vou fazer isso nos próximos 6 meses, eu posso dizer que é um prazo curto. Bom, tá certo. Bom, eu vou fazer uma reforma na minha casa. E ela vai durar quanto tempo? Bom, eu preciso fazer uma ampliação e alguma coisa, ela vai levar 2 anos. Beleza. Eu preciso me formar. Eu quero ser médico. Então eu tenho um investimento de longo prazo. Ou como pagar uma casa própria. Qual é o seu propósito? Eu acho muito interessante quando
Maria, no casamento de Caná da Galileia, chama Jesus e diz para ele a preocupação que ela tem com as pessoas que me parece fazem parte do convívio de Maria. O texto, ele diz que houve um casamento em Caná da Galileia, estava ali Maria, mãe de Jesus, e fora também convidado Jesus com seus discípulos. O texto, ele sugere que Maria não precisa de convite, o que indica que provavelmente quem celebrava o casamento era alguém bem chegado a ela. Morava em Nazaré, o casamento era em Caná, aproximadamente aí, dependendo de 10 a 13 quilômetros. Não era tão difícil assim, e Jesus recebe o convite para estar naquele casamento. E durante o casamento falta o vinho. Jesus é um convidado, ele não tem nada a ver com isso. Mas Maria, preocupada, sai dos bastidores e vai até onde Jesus está e diz para ele: essa família não tem mais vinho, o vinho está acabando. Jesus então diz para ela o seguinte: ainda não é chegada a minha hora, esse não é meu propósito. Meu propósito é outro. Meu propósito não é ficar multiplicando vinho. Meu propósito não é ficar curando pessoas fisicamente. Meu propósito não é ficar abrindo portas de emprego. Meu propósito não é ficar decidindo quem casa com quem. Meu propósito não é estar delineando que tipo de negócio você vai abrir. Esse não é meu propósito. Meu propósito é subir no madeiro, morrer numa cruz e salvar uma humanidade que não tem salvação. Esse é o meu propósito. É isso que Jesus está dizendo. Ele é alguém que mostra, que sabe o que veio fazer, mas passou, por que é que ele curou, por que é que ele multiplicou pão, por que é que ele libertou. Ele mostrou o que é capaz de fazer, mas ele sabia. Seus irmãos queriam que ele morresse. Tem texto bíblico que diz que eles sabiam que se Jesus fosse para a Judéia, iam matá-lo. Sabe o que eles disseram? Por que você não vai para a Judéia? Você está com medo de ir para lá? É isso? E Jesus disse: não, eu não vou, porque ainda não é chegada a minha hora. Eu sei o que eu vim fazer, quando vou fazer. Sabe o que falta muitas vezes para mim, para você? E eu prego para mim mesmo, porque não tenho vergonha, porque em muitas áreas da minha vida eu sou forte, mas em muitas áreas da minha vida eu sou fraco e nunca ocultei minhas fraquezas. Eu não tenho vergonha disso. Isso me diz apenas que eu sou humano. E se você quiser me acusar, me deixe viver com você alguns dias. E você vai descobrir que eu tenho virtudes que você não tem, mas eu tenho defeitos que você não tem. O grande desafio hoje, eu falei isso num vídeo que eu ainda, acho que não postei, estava postando alguma coisa, não sei. Mas hoje, quando eu olho, parece que eu não tenho identidade, parece que eu sou uma ameba. Parece que as pessoas olham para mim e dizem assim: cara, esse cara é influenciável. Eu não posso tirar uma foto com um político que eu viro corrupto. Se eu tiro uma foto com um gay, faço apologia à homossexualidade. Se eu vou participar e dar uma palestra na maçonaria, virei maçom. Se eu tiro uma foto com um divorciado, estou fazendo apologia ao divórcio. Sabe o que parece no fundo, irmãos? É que as pessoas olham para nós como se nós não tivéssemos identidade e não fôssemos capazes de influenciar ninguém, nada. As pessoas muitas vezes não sabem qual é o seu propósito e te julgam. Será que uma foto, um momento, pode ser utilizado para definir quem você é? Às vezes você está lutando a vida inteira para descobrir qual o seu propósito, quem você é, e alguém chega à conclusão de tudo, porque viu algo que você fez. Saiba de uma coisa: você não é o santo que pensa ser. Não. Mas você também não é o vilão que as pessoas pensam que você são, ou que nós somos. Nós precisamos achar o equilíbrio para acharmos a nossa identidade e o nosso propósito. Uma vida sem propósito não vai a lugar nenhum. Qual é o seu propósito de curto prazo, seu propósito de médio prazo e seu propósito de longo prazo?
Estabeleça isso para 2022. E você vai ver que quando nós migrarmos, você vai se surpreender e dizer: pastor, o meu de curto prazo eu alcancei, o meu de médio prazo está em andamento, e o meu de longo prazo eu já estou aí com 10% nesse primeiro ano. E louvado seja Deus. É importante nós entendermos e amadurecermos isso. Mas para isso, nós vamos entender que se você quer viver propósito, tem que aplicar processos. Eu gosto do texto bíblico de Gênesis 1, quando Deus diz assim: vamos criar os animais. Não, nós não podemos criar os animais. Por quê? Porque não tem solo. Por quê? Porque não tem capim. Então vamos criar o homem. Não, não pode criar o homem, porque não tem luz, porque não tem alimento. Mas o meu propósito é criar o mundo. Tá bom, mas tem que cumprir um processo. Então, se eu vou criar o mundo, eu digo: haja luz, e clareei. Beleza, já dá para criar o homem? Não, porque só tem água. Então o que eu faço? Eu faço surgir solo, terra seca, onde o homem que eu vou criar lá na frente possa pisar. Beleza? E agora? Agora eu tenho que fazer separação entre as águas. Eu vou ter que colocar água doce e salgada. E provavelmente você já sabe disso. A quantidade de água que Deus criou no mundo é a mesma desde que foi criada. Não se tem mais água nem menos água. A quantidade é a mesma. Ela só retorna. É assim que funciona. Quando você vê Deus: aí criei a luz, criei a terra, fiz separação entre as águas. Beleza? Então agora o que eu faço? Eu vou criar a flora, vamos colocar dessa forma, as árvores e toda essa estrutura. Agora o que eu faço? Agora eu continuo dando sequência e crio os animais, a fauna. Agora vamos lá, né? Vamos estabelecer, eu já falei isso aqui, o número de herbívoros centenas e milhares de vezes maiores que o dos carnívoros. Por quê? Porque isso é respeitar processo. Às vezes nós não alcançamos porque temos dificuldade. Eu falo isso de mim mesmo. Quem trabalha comigo, tem gente que trabalha comigo aí e me conhece, vive comigo o tempo inteiro, sabe a dificuldade que muitas vezes eu tenho de alcançar muitas coisas e de fazer muitas coisas de forma contínua. Por quê? Por quebra de processo. Estava ontem discutindo isso com meu cunhado. Se 2022 vai ser um ano de surpresa, nós vamos implantar processos na nossa vida para alcançarmos os nossos propósitos. Posso ouvir amém? Isso. Mas talvez para conseguir estabelecer processo e propósito, você primeiro vai ter que mudar suas companhias, seus conselhos. E para que você entenda isso, alguém vai ter que te convencer. E esse não sou eu. Eu não consigo te convencer. Eu consigo te influenciar para mudar a sua vida aqui na terra. Mas isso é muito pouco para nós. Nós queremos que você mude aqui e ainda entre no reino de Deus. É assim que funciona. Quando nós olhamos para essa estrutura, o que nós vemos? Que para isso, você vai precisar da sexta coisa: força. Força para entender que um propósito, vamos lá, qual era o propósito de Deus para José? Bom, eu vou levá-lo para o Egito. Qual era o propósito de José para si mesmo? Eu vou me tornar grande, vou chegar onde meus irmãos não chegaram, eu vou fazer o que eles não fizeram. Mas para isso, o que eu vou fazer? Eu tenho que caminhar num processo. E que processo é esse? Ser vendido pelas pessoas que deveriam me amar. E aí? Aí eu vou ter que enfrentar a próxima fase do processo, que é ser acusado de algo que eu fui inocente. E agora? Agora eu vou ser esquecido por aquela pessoa que eu beneficiei. E agora? Agora eu vou ter de volta na minha frente, tendo todo o poder para esmagar o meu passado, que são meus irmãos, e eu vou perdoá-lo. O que é isso? Isso é força. Sabe o que acontece, meus irmãos? A Bíblia conta uma história no Velho Testamento de homens que cortavam lenha para ampliar a casa de Deus, a escola de profetas. E o machado, o poder de fazer as coisas, vai embora.
Hoje muitos de nós, perdemos a determinação. Estamos cansados. Há um grande desafio hoje no meio da igreja, porque está assim de gente sem força. Você viu aí, ó? A gente pede gente para trabalhar no estacionamento da igreja, quer servir a Deus, mas não tem. Você pede gente para trabalhar no ministério infantil. Nós temos uma igreja hoje, se formos colocar na ponta do lápis, de mais de 1000 membros. Eu conto no dedo as pessoas que conseguem ficar trabalhando de forma contínua por muito tempo. As pessoas não conseguem, porque não têm força. É o grande desafio. Nós vamos precisar ser fortes, sim. Lutarmos e trabalharmos para Deus. Você sabe, é um grupo pequeno. Eu aqui, se nós colocarmos na ponta do lápis, talvez nós tenhamos aqui umas 100 pessoas, 150 no máximo, que faz tudo isso funcionar. Eu acho que se eu falar 7 anos é muita gente. Então, talvez se eu falar 7 anos, quem está trabalhando com a gente 7 para 8 anos, seja umas 50. O restante começou, mas não foi, porque não tem força. Não é porque não quer, é porque não consegue a pressão, enfrentar a pressão, porque tem o outro lado, pressionando. É o desafio. Se você não tiver força, você não vai. E por último, fé. Pastor, fé não é o primeiro? Coloque onde você quiser. Mas você vai precisar de ter fé para entender que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Aquele que há de vir virá e não tardará. Nós temos vivido desafios? Sim. Mas eu acredito que vem aí, para a nossa igreja, um ano de surpresas. Um ano onde nós vamos, com certeza, viver coisas extraordinárias a partir de ações que vamos tomar. Pare de achar que seu casamento vai mudar sem você fazer nada. Pare de achar que com esse tipo de influência que você tem, alguma coisa vai mudar. Pare de achar que com esse tipo de gente que você anda, as coisas vão mudar. Pare de achar que sem estabelecer um propósito, as coisas vão andar. Pare de acreditar que se você não cumprir um processo, as coisas vão andar. Pare de pensar que se você não tiver força para ir até o fim, vocês não têm noção. Né? Eu estava voltando hoje com a Mary, né? Nós estávamos voltando, e eu falei, gente, eu não sei como é que eu vou pregar hoje. É tanta coisa, é tanta pressão, é tanta decepção, é tanta dificuldade, é tanta oposição, sabe? É tanta coisa te massacrando, que eu falei, eu vou, porque Deus é minha força, é meu refúgio, é minha fortaleza, é meu socorro. O que eu tento vender para vocês aqui, vender no bom sentido, é uma realidade. O desafio é muito grande para todos nós, mas nós vamos vencer, meu irmão, porque se o inimigo é ruim, nós somos pior que ele, entendeu? É isso aí, meu irmão. Ele vai tentar separar você da sua mulher, e você vai falar o quê? Não vou, essa praga é ruim, mas é minha. Você vai olhar para esse marido da senhora e vai falar, esse monstro, esse ruim. Eu estou descobrindo que gente boa não vai muito longe. Tem que ser ruim, carne de pescoço. Não quer que eu ore, não? Agora você vai ver que eu vou orar. Aí dobra o joelho e nem ora, porque não está acostumado. Mas dobra o joelho, dobra. Pastor, não consigo falar nada. Então dobra. Mas ele vai me ouvir? Claro que vai, você não precisa falar, senão o mudo não. Como é que o mudo ora? Como é que o mudo profetiza para o futuro dele?
Nossa, pastor, isso é bullying, né? Não estou querendo mostrar a você. Não, é porque hoje tudo que a gente vai fazer, agora, nossa, o pastor, olha só, ofendendo nada. Esse dia eu estava ali, ó, no meu gabinete, ali em cima, um cego lendo a Bíblia para mim. A Sociedade Bíblica mandou e eu presenteei um cego com o livro do Gênesis. Ele falou, quer que eu leia a Bíblia para o senhor, pastor? Falei, claro que quero. Já comecei a ficar com vergonha. Aí ele falou, onde o senhor quer que eu leia? Aí eu citei um texto de Gênesis, na minha Bíblia, né? Falei, lê aí Gênesis. Aí ele botou o dedinho assim, ó. E lá foi ele. E ele foi lendo com o dedinho. E eu aqui, ó. Só acompanhando. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Chegou a hora da nossa vida mudar. Eu costumo falar isso e as pessoas ficam chateadas com o que eu falo. Mas eu falo. Não quer mudar, vai embora. Porque eu fico triste quando eu olho para uma turma que não muda. Você tem que sair daqui o melhor marido, melhor. Ah, mas sua mulher não merece. Não interessa. Você vai ser o melhor marido, o melhor filho, o melhor profissional, o melhor crente, o melhor adorador, o melhor músico, o melhor pregador. Não aceite nada que não seja o melhor. Qual é a empresa? Melhor, é a sua. Qual é o melhor serviço prestado? É o seu. É o seu. Porque você vai fazer o melhor. Não tem outra coisa, gente. Nós estamos aí na última hora. Posso ouvir um amém? Amém. Vem para cá o louvor, que agora nós vamos cantar também até... Agora virou um viveiro. Falando assim, agora preciso que você fique de pé primeiro e fala para quem está do seu lado assim. Só para você não esquecer. Depois eu vou pedir para botar no... Fala comigo assim. Leitura bíblica. Bons conselhos. Boas companhias. Propósitos. Processos. Força e fé. Isso aí. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, entra ano e sai ano, e algumas pessoas não veem seus resultados mudarem. A família continua a mesma, as finanças continuam do mesmo jeito, o relacionamento contigo, ao invés de avançar, ó Deus, muitas vezes ele retrocede, ele recua. Mas nós estamos caminhando para um ano de surpresas, onde nós vamos nos surpreender com nossas próprias decisões. Vamos descobrir que não nos conhecíamos. Em nome de Jesus, Senhor, prepara a tua igreja para um ambiente de vitória. Nós vamos viver o sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus. Olha para a nossa obra do outro lado, ó Deus, lá naquele terreno. Porque esse ano de 2022, nós vamos chegar bem perto da conclusão. Em nome de Jesus. Continua conosco, Senhor, nessa caminhada, nos ajudando. Tem tanta gente aqui nessa igreja que pode nos dar bons conselhos, que são boas companhias, que são leitores e capazes de aplicar o que leem. São pessoas que entendem sobre propósito, são pessoas que entendem sobre processos, são pessoas fortes, porque eu tenho descoberto, ó Deus, que nem sempre o forte entende de processo, e nem sempre o que entende de processo é forte. Nem sempre o que é forte é leitor da Bíblia. Nem sempre o que lê tem fé. E o que muitas vezes, ó Pai, é capaz de dar bons conselhos, ele não é forte. Ou seja, Senhor, me parece que não há ninguém aqui detentor
de todas as virtudes. Por isso, nos dê a oportunidade de nos aproximarmos de pessoas, que sejamos uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja que tem intimidade contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?